Parceiro Bros! Tudo bom com vocês? Estamos aqui para falar hoje sobre Ministério Infantil. E sim, eu já trabalhei no departamento infantil da minha igreja. Então eu tô aqui para contar como que foi esse negócio, as minhas experiências, como que eu consegui o meu chamado, tudo mais eu quero falar nesse vídeo aqui para você que tem um chamado para o Ministério de Crianças também. Deixa eu tirar essa luva, porque senão não vai dar muito certo, né? Peraí. Vamos lá então. Tudo começou quando eu tinha lá uns 5 para 6 anos, que eu encasquetei que eu queria fazer uma EBF na minha casa. Só que era uma EBF pra mim e pros meus bichinhos de pelúcia. E aí eu peguei um livro de histórias que minha mãe tinha, que era o tema daquela EBF daquele ano, e eu fiz a minha EBF no meu quarto pros meus bichinhos de pelúcia. Eu botava todo mundo sentadinho na minha cama e eu fazia EBF inteira, com direito a tudo. Fazia louvor, fazia memorização de versículo, eu fazia as 3 histórias, porque assim, a tia que contava história pra gente, ela contava 3 vezes a mesma história para 3 faixas etárias diferentes. Então era de 3 a 5 anos, de 6 a 8 anos e de 9 a 11 anos. E eu com 5 anos, 6 anos, sei lá, mas eu dei aula para as 3 faixas etárias imaginárias de bichinhos de pelúcia que eu tinha. Então eu dei 3 vezes a mesma história pros bichinhos de pelúcia, porque eram idades diferentes. Fazia gincana, fazia lanche no final, só que no caso só eu comi o lanche, porque os bichinhos não comiam, então eu comi o meu e o dos bichos também. Não quero falar sobre isso. E era muito legal, porque na época tinha uma coisa muito da hora e que era muito usado naquela época, que era o chamado flanelógrafo. Se você tem mais de 20 anos, você sabe o que é um flanelógrafo e você sabe como ele é mágico, que é um pano que você bota as figuras nele, as figuras ficam coladas nele como se fosse por mágica. E eu tinha um cobertor que ele era todo felpudo atrás e era perfeito pra colar essas figuras, né, para as figuras de feltro ficarem lá. E aí eu pegava 2 cadeiras, colocava aqui no meu quarto e colocava esse edredom com a parte felpuda pra fora e colocava as figuras pra contar as histórias pros meus bichinhos de pelúcia. Ali a gente já percebia que eu tinha um quê pra ensino, principalmente ensino pra crianças. E aí você pode me perguntar, mas você com esse temperamento de Shrek dando aula pra criança não dá certo. Eu realmente sei disso, eu realmente acho que também não daria certo. Mas fazer o que, né? Aconteceu. A gente, né? Enfim, tamo aí. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Depois de algum tempo, essa questão do ensino foi muito reforçada na minha vida. Eu fiz um teste na igreja até de dons e talentos, 11 ministérios, eu não lembro direito o nome agora. E eu lembro que os 3 primeiros que deram pra mim foi o primeiro lugar, ensino, em segundo lugar de música e em terceiro lugar de artes em geral. Aí foi onde eu comecei a entender realmente que era pra eu ir pra área de ensino. E com 13 anos de idade, aquela professora que dava aula pra mim na EBF quando eu era pequeno, que era a tia Daisy, e a minha mãe, que também era professora de crianças, e ainda é, elas resolveram fazer um curso de formação de professores pra crianças. Eu fiquei muito animado, porque eu sempre gostei muito disso e eu queria muito dar aula pra criança. Fui, fiz o curso era em 5 módulos, eram baseados em alguns cursos que elas já tinham visto e já tinham feito nesses monte de anos que elas tinham trabalhando com crianças, elas são muito experientes. Elas deram esse curso pra gente e a gente brincou de verdade, porque no final do curso a gente precisava fazer estágio nas salas. Então eram 3 salas que tinham, que nem eu falei, das faixas etárias que eu já disse lá no começo, e nós éramos em 3 adolescentes da igreja. Então cada um de nós precisava ficar numa das salas pra gente aprender como que dava aula, como que o professor fazia, como que ele fazia o apelo, como ele aplicava a lição, como ele dava o ensino à criança salva, que são coisas que a gente aprendia nesse curso. E aí eu lembro que eu fiquei acho que 1 mês e pouco só nesse estágio e minha mãe me tirou. E ela falou bem assim: olha, é o seguinte, no resto do ano, eu, você e seu pai, nós vamos orar a respeito de você realmente ir pro Ministério Infantil. Se Deus confirmar pra gente, você ano que vem assume na sala. Se não, você volta pros adolescentes e vida que segue. Aí então eu fiquei muito assim frenético, tipo, Deus, eu nunca te pedi nada hoje, Deus. Por favor, deixa eu ficar lá, por favor, por favor. E eu orei muito. E eu sei que meus pais oravam também. E a maior preocupação da minha mãe é porque as pessoas poderiam falar, e como elas realmente falaram, que eu tava no Ministério Infantil por causa dela. Mas as pessoas achavam que ela me obrigou. Só que não foi nada assim. E aí, depois desses 6 meses que a gente orou, que a gente se preparou pra isso, aconteceu finalmente, e eu finalmente assumi a minha primeira sala do departamento de crianças com 14 anos. Que foi a sala de 6 a 8 anos. Que era aquela fase bem horrível, porque eu tinha alunos de 6 anos que estavam aprendendo a ler, e eu tinha alunos de 8 que liam muito bem. E o problema é que eu tinha que fazer os dois se sentirem bem, sem menosprezar aquele que não sabia ler, e sem fazer o que sabia ler não exercer aquilo que ele já sabia. Foi um jogo de cintura que eu tive que aprender ali, que, olha, eu levo até hoje pra minha vida aquele jogo de cintura. Ai, Deus, até engasguei. Muita emoção lembrar dessas coisas. E aí eu fiquei na sala de 6 a 8 anos, depois eu fui pra sala de 3 a 5, voltei pra sala depois mudada de 7 a 9 anos, e aí até que com 16 anos, pasmem, eu assumi o Ministério de Crianças da minha igreja. Tinha 16 anos.
anos, sem nenhuma experiência de liderança antes. Eu assumi porque eu era vice da conselheira de crianças e aconteceu um problema no meio do ano e ela resolveu afastar do cargo. Então eu tive que assumir no lugar dela e foi assim, mano, que é isso, pelo amor de Deus? E aí eu assumi e fiquei 1 ano e meio, fiquei aquela metade do ano e o ano seguinte, junto com uma amiga que foi minha vice, foi meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita. Sem ela eu não conseguiria ter feito tudo que eu consegui, que foi a Madalena. Eu nem sei se ela vai ver isso, mas nesses 6 meses eu era o líder e ela era minha vice. No segundo ano, que foi no caso meu primeiro ano, o presbitério resolveu colocar nós dois como conselheiros. E assim eu sei que rolou aquela coisa de tipo, ele é muito novo, ele é homem, ele é, né, não é mãe, então vamos colocar uma mãe. Mas mesmo assim, graças a Deus, eu tinha um ótimo relacionamento com a Madalena e graças a Deus isso não influenciou em nada o nosso relacionamento e o nosso trabalho. A gente continuou fazendo as coisas como a gente fazia antes da gente ser líder. Foram 1 ano e meio que eu tive que aprender a lidar com as pessoas na marra, porque lidar com criança é fácil, porque você olha pra criança e fala, não senta aí, Joãozinho. E o Joãozinho não vai sentar, ele vai fazer birra, ele vai resmungar, mas ele não vai sentar. Só que vai falar isso pra uma pessoa adulta. A pessoa adulta vai sentar e vai tripudiar em cima de você, falando, eu sentei e não aconteceu nada. Depois que estoura a cadeira, ela vem chorar pro seu lado. Sim, esses são os humanos adultos. Sim, são muito difíceis, são horríveis de trabalhar. Por isso que eu amo criança. Tu tem que hoje em dia, né, as crianças estão parecendo todos uns adultos mirim. Mas, enfim, a gente pula essa parte. Comecei a lidar com adultos. Adultos que vinham falar que eu não sabia liderar, que eu não tinha voz ativa, pessoas que começaram a sair do ministério, pessoas que começavam a botar meu nome na boca do sapo gospel, que começavam a falar um monte de coisa. A Madalena era muito mãe nesse aspecto, porque muita coisa ela aguentava sozinha sem me falar. Então, tipo, a sujeira já tava feita, ela já tinha limpado e aí ela vinha me falar. Porque, querendo ou não, era muito novo, cara. Eu tinha 17 anos no meu segundo ano, né? No caso, meu primeiro ano inteiro. Eu tava aprendendo ainda a lidar com essas coisas e ela, como uma pessoa mais velha, ela aguentou muita bucha sem me falar. E eu não digo isso porque, nossa, por que ela aguentou sozinha? Mas numa questão de proteção que ela sabia que eu não ia aguentar. Porque era tudo muito novo e eu chorei muito por causa daquele ministério. Eu orei muito por causa daquele ministério. Tanto que naquele ano a gente fez um congresso que foi o Enche-me de Ti, que foi, eu ouso dizer que foi um marco na história da igreja, porque nunca vi as crianças tão sedentas por Deus. Sério, as crianças estavam muito frenéticas, eles fizeram jejum, eles estavam muito assim, tipo... Jesus me leva! Estavam tudo querendo ser Enoque. Sério, eles estavam muito de Deus. E foi muito legal, foi um marco muito grande na história da minha igreja. E Deus deu o privilégio da gente estar na frente disso, de Deus ter compartilhado essa ideia e essa visão com a gente. Eu aprendi muito no ministério infantil, sabe por quê? Porque as minhas crianças eram apaixonadas por Jesus mais que eu. Eles liam a Bíblia mais que eu. Eles oravam mais que eu. Eles jejuavam mais que eu. E eles amavam a volta de Jesus. Sério, qualquer brecha que eu desse na aula, pra eles entrarem com assunto escatológico, gente, eles entravam. E eles entravam com 2 chutes no meu peito. Porque eles entravam com umas perguntas, não era tipo, Jesus vai voltar sim ou não? Não, cara, era um negócio, não, tio, porque eu li em Apocalipse tanto diz cabeça de não sei da onde. Aí eu li, eu pesquisei que era não sei o que. Eu fiquei, pelo amor de Deus, tu não tem idade pra ler Apocalipse, nem eu que sou velho não li ainda, filho. E eles eram muito apaixonados e eles me contagiavam, eles me inspiravam e eles me inspiram ainda, porque graças a Deus eu fui e ainda sou referência pra muitos meninos. Os nossos meninos precisam de referenciais homens. Nós, como igreja, a gente precisa entender que as crianças precisam de homens dentro das salas de aula. E hoje eu não tô mais no Ministério Infantil e eu vou fazer um vídeo falando por que eu saí, porque eu tô aqui falando super apaixonado e aí eu saí, como assim? Eu vou fazer um vídeo explicando tudo direitinho ainda, mas hoje eu vejo que muitos meninos se levantaram por causa do meu testemunho, do meu exemplo, de que eu fui lá, coloquei a cara a tapa mesmo que ninguém quisesse, mesmo que todo mundo tivesse já o preconceito pré-estabelecido que tinha que ser mulher e mãe, e eu fui o primeiro homem na minha igreja a ser líder do Ministério Infantil, e eu fui o primeiro homem a dar aula por quase 7 anos no Ministério Infantil, e hoje eu vejo que eles estão se levantando e falando, olha tio, eu quero ser professor de crianças por causa sua. Isso é a coisa mais sensacional, eu não podia estar mais realizado, porque mesmo que eu não esteja lá de corpo físico, eu fiz discípulos inconscientes, sabe? Pessoas foram levantadas, pessoas foram mexidas pra apoiar esse ministério, e por isso que eu digo pra você, cara, se você tem vontade de trabalhar com criança, vai fundo. Ai, mas eu não sou mulher, eu não sou mãe. Dane-se! Dane-se aonde fala que tem que ser mulher e mãe. Tem que ser gente, tem que ser humano e gostar de criança. Se você gosta de criança, vai trabalhar com criança. Se você não gosta, meu filho, não é esse teu ministério. Continua orando que Deus vai te mostrar. Mas se você já viu, se Deus já confirmou, se Deus já decretou, já pá, pão! Se Deus já fez isso, cara, mergulha. Menina, se você também tem esse chamado pra ministério com criança, minha filha, mergulha. Vai fundo nessa e também se coloca
coloca à disposição na sua igreja. Começa a olhar cultinho, ajudar na EBD, na EBF, não sei, mas coloca à disposição pra você ajudar. Meninos e meninas, se disponham. E eu vou colocar aqui embaixo o link da APEC, que é a Aliança Pro Evangelização de Crianças. Eles são pioneiros nessa área de evangelização infantil, de como dar aula pra crianças, como você tem que fazer. E eu vou deixar o link aqui embaixo. Eles têm capacitação, seminário, formação. Você pode ver quando eles vão fazer uma capacitação perto de você, perto do seu estado, da sua cidade. Porque trabalhar com criança não é você deixar a Aline Barros cantando na televisão e deixar as crianças brincando no chão. Isso não é trabalhar com criança. Trabalhar com criança é você ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Você precisa ser um reforço pros pais. Se joga aí, Ministério Infantil é pra todo mundo, não é pra um e não é pra outro, ok? Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês. Eu quero deixar um desafio pra você. Se você ficou com alguma dúvida nesse espaço que eu falei da minha história, sobre o Ministério Infantil, ou alguma dúvida realmente propriamente dita sobre como trabalhar com criança, como é esse negócio, deixa sua pergunta aqui nos comentários, que aí qualquer coisa eu faço um compilado dessas perguntas e a gente faz um outro vídeo respondendo essas perguntas de vocês sobre o Ministério Infantil. Se vocês quiserem mandar pelo Twitter, pelo Instagram, mandem as suas perguntas sobre o Ministério Infantil em geral. Não se esquece de sair daqui sem se inscrever no canal pra você fazer parte da nossa família. Dá o seu joinha que ajuda a gente e compartilha. Se você sabe que tem algum amigo ou amiga que gosta de Ministério Infantil, manda esse vídeo lá pra ele ou pra ela. Vai que ele se anime e ele começa a trabalhar ainda antes do final do ano, hein? E seja a diferença na vida de uma criança. Já falei demais. Então semana que vem a gente tá de volta com mais um vídeo. Deus abençoe!